Pessoal, tudo bem? Bom, então dando sequência em nosso bate-papo, eu agora vou apresentar para vocês um pouco sobre o setor de proteção veicular e também quais são as formas que nós temos de desenvolvimento dessa nossa atividade. Nos últimos vídeos eu pude falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e também um pouco sobre a PVS Brasil, que nós vamos dar sequência a partir de agora. Mas é muito importante que todos entendam que para o desenvolvimento dessa atividade de representação não é necessário experiência na área de vendas, não é necessário que você tenha formação superior, não é necessário que você tenha outros predicativos como indicação, como experiência. Aqui o meu papel vai ser justamente preparar você e te ensinar como atuar no segmento de proteção veicular, hoje na APVS Brasil, que é a associação a qual eu represento, que é justamente esse projeto que eu apresento para vocês nos próximos slides. Então, antes de mais nada, é importantíssimo que você saiba que nós não temos nenhum tipo de investimento inicial. Então, aqui você não vai simplesmente ter que comprar nenhuma espécie de micro franquia ou nenhum tipo de kit inicial. Aqui, muito pelo contrário, o investimento, quem faz na sua formação somos nós, através dos treinamentos que a gente vai ver no decorrer dessa nossa apresentação. Além disso, nós também temos o quê? Um recebimento integral na taxa de adesão. E eu vou explicar o que seria a taxa de adesão mais à frente. Então, é bom você ficar atento que eu não tenho investimento inicial e aqui eu já recebo um valor integral daquilo que eu comercializo, que nós chamamos de adesão. Além de termos também ganhos recorrentes, ganhos sobre bônus de equipe, segurança no recebimento e um dos pontos mais importantes para mim nesse momento, que é os treinamentos. É aqui que eu vou aprender a vender, é aqui que eu vou aprender a negociar, é aqui que eu vou aprender sobre mindset, neuromarketing, vendas, comportamento. Então, é aqui que eu começo a ter os direcionamentos que a PVS me proporciona de forma gratuita. Pois bem, é importante também que a gente conheça, que a gente faça aqui um breve resumo sobre a PVS Brasil. Quem é a PVS Brasil? Hoje nós somos a maior associação de proteção da América Latina. Mas calma, para você ainda que não conhece o que é proteção veicular, eu te explico nos próximos minutos, mas aqui eu quero que você entenda e quero que você lembre lá daquele vídeo que eu te mandei da nossa estrutura, o porquê que nós nos tornamos a maior associação de proteção veicular da América Latina. Além disso, é muito importante na PVS a gente ter um sistema muito, mas muito forte mesmo de valorização das pessoas. E é justamente valorizando as pessoas como forma de treinamento e reconhecimento que nós temos aí a nossa evolução pessoal e profissional. Prezamos também por um atendimento de excelência, onde esse atendimento ocorre para com o nosso cliente, o nosso associado e até mesmo com a nossa própria equipe. Temos uma responsabilidade social e sustentável com os pilares da nossa conduta, até mesmo porque se nós não atuássemos de forma correta, nós não teríamos nos tornado aí essa associação grande de forma representativa e com o número de associados que nós temos hoje no Brasil, que é mais de 200 mil associados, como vocês podem ver aqui, e estes associados, eles só se tornaram associados porque eles foram, digamos que, apresentados por alguém. Ou seja, nós que somos do comercial, que é justamente esse convite que eu te fiz, é quem apresentamos o produto da associação, o serviço da associação para os nossos associados. E essa base que nós temos aqui de 200 mil associados, ela é em todo o território nacional. A nossa sede, como vocês viram no vídeo anterior, ela tem uma sede hoje de 5 mil metros quadrados. E se a gente for parar para pensar, 5 mil metros quadrados, mas por que a associação ela é deste tamanho, Renato? Bom, hoje nos nossos 5 mil metros, nós comportamos lá 28 setores. Naquele mapa que eu pude apresentar no nosso vídeo anterior, deu para você ter uma noção do tamanho, da quantidade de setor. E hoje são mais ou menos aí
quase 600 colaboradores trabalhando no setor interno da PVS, e se a gente for falar aqui, ó, nós temos mais de 240 escritórios regionais em todo o território nacional, onde eu, Renato, sou um desses 240, e amanhã você também poderá ser um desses 240. Ah, detalhe, essa informação aqui, ela está desatualizada. Hoje nós somos mais de 280 escritórios em todo o território nacional. Pois bem, então agora a gente entra aqui em principais coberturas. Então, meu amigo, você que está me assistindo até agora, chegou o momento de você entender o que é essa oportunidade que foi dita para você lá naquele nosso grupo de WhatsApp, lá com aquela informação inicial que nós tivemos. Bom, para você entender, o nosso produto hoje ele foi criado justamente para atender o proprietário de um veículo, o proprietário que tem uma moto, que tem uma van, que tem um caminhão. Então, nós representamos uma associação e como os representantes que nós iremos nos tornar, nós temos aí a autorização de apresentar para os nossos futuros associados os benefícios que eles terão conforme o plano de proteção veicular que eles escolherem. Mas é interessante que a gente conheça as principais coberturas e os principais produtos e benefícios que o meu associado ele terá direito quando aderir ao plano de proteção veicular. E é muito importante que eu repita que esse plano de proteção veicular ele só pode ser representado por um representante autorizado. Então, se você pensar, gente, representante, representado, representante, sim, é isso mesmo que você ouviu. Então, quando nós falamos em principais coberturas, nós estamos falando de quê? Proteção contra incêndio, roubo, furto, colisão, fenômenos da natureza, rastreador, assistência 24 horas, reboque, proteção para terceiros, assistência residencial, funeral, assistência PET, chaveiro, pane seca, motorista substituto e táxi. Renato, não entendi muita coisa, calma. Todos estes serviços você vai conhecer e entender na nossa próxima etapa. Lembrando que aqui agora é apenas uma breve apresentação para você decidir e para você pensar se esse meu convite ele faz sentido na sua vida, ok? Caminhando aqui para o próximo slide, é importante que você entenda o seguinte: a PVS Brasil é uma associação meritocrática. Então, aqui você vai crescer conforme o seu desempenho. Dentro desse slide, o que eu vou apresentar para você é que hoje nós iniciamos a nossa atividade comercial. Eu gosto muito de marcar aqui, ó. Nós começamos a nossa atividade comercial como um indicador. Eu posso, ou melhor, eu tenho várias pessoas que são indicadoras. E o que é um indicador? São aquelas pessoas que já são as minhas associadas, os meus clientes, digamos assim, que me indicam novas pessoas para aderirem ao plano de proteção veicular. Então, se tudo isso que eu falar aqui não fizer sentido para você, você pode sim se tornar um indicador da PVS Brasil. Mas, Renato, eu não quero ser um indicador, eu quero começar a desenvolver a atividade de proteção veicular com o seu treinamento, com a sua orientação aqui pela PVS. Como é que eu faço? Bom, então, neste caso, você vai iniciar dentro do nosso programa, dentro do nosso plano de carreira, como um consultor. E o que é um consultor? Consultor é aquela pessoa que vai receber um treinamento, um acompanhamento e vai desenvolver as nossas atividades. Então, você, consultor, vai buscar novos associados, ou seja, novas pessoas que tenham a necessidade de proteger os seus veículos com aqueles benefícios que eu citei lá no slide anterior. Renato, ok, tudo bem, então eu agora sou um consultor. E quais são os níveis, quais são os tipos de promoção, qual que é o crescimento que eu posso ter dentro desse sistema, dentro desse plano de carreira? Você começando como consultor, você também vai, baseado na sua meritocracia, se promover como consultor líder. E essa promoção, ela acontece mediante o seu trabalho, mediante o seu desenvolvimento, e saindo do papel de consultor, você pode sim se tornar um gerente master da PVS Brasil. Bom, então perceba que eu, Renato, já vim passando em todas as etapas e disse que você pode se tornar um gerente master desse negócio. Renato, me explica de forma mais detalhada como é que eu faço para me tornar um gerente master? Bom,
O plano de carreira hoje da PVS ele é um plano de carreira, como eu disse, bem meritocrático. Então, eu cresço conforme é justamente o meu desempenho, né? Foi o que vocês entenderam até agora. Então, eu, Renato, posso ser amanhã, por exemplo, um regional da PVS Brasil. E o que é um regional, Renato? Como é que eu saio de consultor e me torno, por exemplo, um regional? Regional é aquela pessoa que tem um daqueles escritórios. Lembra que eu disse lá no início que hoje somos mais de 240 e eu disse que estávamos atualizados mais de 280 escritórios? Pois bem, amanhã você pode ser o escritório de número 281. E quais são as responsabilidades, quais são as garantias, quais são as participações, qual que é a representação que eu tenho dentro deste negócio? Bom, isso eu deixo para explicar justamente quando você já tiver tomado a decisão de fazer parte do nosso time. Mas aqui eu quero deixar muito claro para você que o seu crescimento na PVS, ele vai ser proporcional à sua dedicação, ao seu empenho, tá? Eu tenho pessoas que se tornaram regionais, gerentes regionais da PVS em menos de um ano. Então, se a gente parar para analisar no mercado tradicional, no emprego que nós temos, como é que eu faço para crescer em uma empresa em um período menos de um ano? Isso vai depender muito de estudo, vai depender muito de promoção, vai depender muito do seu empenho. Aqui também é 100% o seu empenho. Então, aqui, se você hoje, por exemplo, fala, Renato, eu sou uma pessoa formada, eu falo inglês, eu tenho um mestrado, olha, me desculpe, mas o que vai é, ajudar no seu crescimento aqui não vai ser nada disso. Vai ser justamente o seu empenho, a sua dedicação. Então, a gente vai avançar para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide, eu quero apresentar para você, basicamente, as nossas formas de ganho que nós temos dentro da PVS Brasil. Então, hoje, eu, quando sou um representante, quando eu passo por esse processo de triagem, quando eu tenho um treinamento e um acompanhamento, que eu me tornei um consultor, eu tenho três formas de ganho, três formas de reconhecimento pelo trabalho que eu desenvolvo. E o primeiro é o quê? Comissionamento na adesão. Circulei um pouquinho torto aqui, coordenação motora não é muito boa. No mouse, então, comissionamento na adesão. E o que é o comissionamento na adesão? Bom, se eu sou um representante, né, e como eu já disse, o representante ele tem treinamento, acompanhamento e suporte. Sou um representante e vou em busca de um novo associado, para que eu possa apresentar para ele o plano de proteção da PVS Brasil. Para que ele se torne um associado à PVS Brasil, é necessário que ele faça a contratação, que ele pague a adesão ao programa de proteção veicular. E a PVS, por entender que eu, Renato, sou um representante, ou eu, Jorge, ou eu, Maria, ou eu, Pedro, ou você, consultor, é um representante, ela entende que você precisa ser remunerado. Então, é aqui que vem ó, a primeira remuneração que você tem como nosso representante. Deixa eu apagar esse risco aqui, porque esse risco ele ficou um pouquinho feio. Não gostei dele. Pronto, vamos fazer uma setinha aqui bonitinha, igual aprendi lá no colégio. Opa, volta para cá. Perfeito. Então, só uma setinha aqui. Excelente. Então, esse é meu primeiro ganho que eu tenho na taxa de adesão. Renato, você disse lá atrás que eu posso comercializar a proteção veicular a PVS Brasil para quem tem moto. Eu tenho um primo que tem moto e o meu primo ele não tem proteção veicular. Então, eu posso oferecer a proteção para o meu primo vai se tornar um associado da PVS Brasil. E como é que o meu primo faz para se tornar um associado da PVS Brasil? Através da adesão ao plano de proteção veicular. E para que ele faça essa adesão, ele tem que realizar a sua contribuição, o seu pagamento, a sua contratação. E a PVS, ela entende que eu sou um representante, né? No caso, você foi lá fazer a negociação, foi lá ofertar o plano, apresentou, tirou todas as dúvidas do seu primo, então o seu primo agora ele se tornou um associado. E para que ele se torne um associado, é necessário que ele faça o quê? O pagamento da taxa de adesão. Então essa é a minha primeira forma de ganho. Perfeito. Essa segunda forma de ganho, Renato, está escrito aqui renda recorrente. O que é renda recorrente? Bom, a renda recorrente é onde você, representante, lembra daqueles níveis lá que eu apresentei? Consultor, regional, regional executivo, regional master. Bom, então dentro daquela nomenclatura, você tem ali o direito a ter um recebimento mensal. Por que chama renda recorrente? Porque todo mês que o seu associado realizar o pagamento da proteção veicular,
Bom, e o que é a proteção veicular? Proteção veicular é um programa de benefício onde o associado ele passa a ter todos aqueles produtos que eu mostrei lá atrás quando ele se torna o nosso associado. Mas calma, calma, calma. Você vai entender perfeitamente com os próximos minutos da nossa explicação e também depois que você tomar a sábia decisão de fazer parte da nossa equipe de representantes, da nossa equipe de captadores, da nossa equipe comercial, digamos assim. Bom, então eu recebo hoje uma comissão recorrente por todos aqueles clientes que realizam, ou melhor, eu recebo uma comissão por todos aqueles associados que realizam pagamento mensal da sua proteção veicular. Então, se eu tenho uma carteira ou se eu tenho vários associados que confiaram em mim e confiam na associação, a associação ela vai me remunerar, porque eu prestei um serviço a ela e eu continuo prestando um serviço. É por isso que eu sou um representante devidamente autorizado, sou um representante que tem uma empresa, sou um representante que pago o meu imposto mensalmente, então eu estou dentro da legalidade. Aqui eu sou um prestador de serviço, perfeito? E a terceira forma de ganho que você tem são as premiações. E essas premiações elas acontecem como forma de reconhecimento pelo trabalho que é realizado o ano inteiro por nosso time comercial. As últimas premiações eu vou mandar para você, ou vou deixar na descrição desse link, desse vídeo, os nossos links, né, referente às premiações, até para você entender como é que funciona o nível de premiação da PVS. Mas, avançando na nossa apresentação, se a primeira remuneração que eu tenho é a taxa de adesão, eu preciso entender qual que é o valor dessa taxa de adesão. Então, a taxa de adesão, senhores, ela varia de 350 a R$ 600. Então, senhores e senhoritas que estão me assistindo nesse momento, se eu, Renato, tenho um conhecido que disse que precisa contratar a proteção veicular, que disse que precisa se associar à PVS, ele realiza um pagamento que varia de 350 a R$ 600. E esse valor é justamente referente à taxa de adesão. E taxa de adesão nada mais é do que o valor que ele paga ao aderir ao nosso programa de proteção veicular. E sem falar que ainda na parte de caminhões, nós temos um valor que oscila de R$ 800 a R$ 1.200. Então, esse é seu primeiro ganho. Então, quando você aceitou o convite de entrar para o nosso grupo e de entender como é que você poderia trabalhar home office, é justamente através das atividades da PVS Brasil. Quando eu digo home office, eu também digo de forma presencial. Então, o trabalho, quem vai fazer é justamente você. É você quem vai tomar decisão mediante o nosso treinamento e o nosso acompanhamento de qual que é a melhor forma de abordagem. E fica tranquilo, caso você não tenha nenhum tipo de experiência, tá? A minha função aqui é justamente essa, te ajudar e te desenvolver como profissional. Perfeito. Aqui eu tenho uma pequena simulação de como é que eu alcanço um ganho de R$ 3.000 em 3 meses. Bom, então aqui você já pode perceber que é necessário que eu aborde 20 pessoas por dia. E essas 20 abordagens que eu faço, eu vou gerar uma média de 10 cotações. Renato, cotação eu não entendi. Calma que você vai entender que para aquele primo que eu estou dando aqui como exemplo, contratar a nossa proteção, ele precisa ter um veículo, e esse veículo ele passa por uma cotação, e quem realiza essa cotação sou eu, através do meu smartphone, e através do meu smartphone eu já informo quanto é que ele pagará de mensalidade para ter todos aqueles benefícios que nós citamos lá atrás. Então, aqui as peças vão começar a se encaixar no seu raciocínio, na sua forma de pensar, tá ok? É uma informação ainda um pouco nova, mas no final dessa apresentação tenho certeza absoluta que você vai compreender 100% do que nós temos aqui para você neste momento. Então, se por dia eu faço uma abordagem de 20 pessoas e faço 10 cotações, em uma semana eu terei feito 50 cotações. Em um mês, 200 cotações. Se eu tiver uma taxa de conversão, e o que seria a taxa de conversão? Se eu conseguir efetivar a contratação de apenas 5% de todas as cotações que eu fiz, eu tenho uma média de 10 novos associados que
irão contratar a proteção veicular. Então, se a minha taxa de adesão ela é uma média de 350 a R$ 600, eu posso colocar aqui um valor de R$ 300, eu aprendi a como faturar R$ 3.000 por mês. Então, dentro dessa nossa metodologia, dentro do que vai ser ensinado para você, você terá sim a capacidade de faturar este valor com o seu trabalho, lembrando que não existe nenhum investimento inicial, tá ok? Bom, avançando na nossa apresentação, a gente precisa agora entender de onde é que saíram aqueles valores. E os valores estão aqui, senhores, olha, e senhoritas. Se eu fecho a proteção de um associado, esse associado, ele paga uma adesão de R$ 350. Logo, se eu tenho 10 associados em um mês, eu tenho um faturamento aí de R$ 3.500. Aqui nós temos uma simulação de quanto é que me custaria esse trabalho. Então, se a gente calcular que você vai gastar uma passagem para sair da sua casa e até um ponto de apoio, e até um ponto onde acontece uma ação da PVS, você também precisa se alimentar. Então, quanto você gastaria de alimentação nesses 20 dias e qual é a sobra líquida que você tem dos valores que você faturou com o trabalho que nós temos hoje de representação da APVS Brasil. Avançando a nossa apresentação, eu explico brevemente também o que é o ganho recorrente. Lembra que eu disse que o ganho recorrente é um percentual que eu tenho direito de recebimento quando eu, Renato, por exemplo, faço a captação de um novo associado, de uma nova pessoa que confia na PVS, a proteção do seu patrimônio? Pois bem, e eu inicio recebendo 5% de comissão do valor do boleto. Agora, você entendeu por que que o veículo ele precisa fazer uma cotação e por que que eu consigo fazer essa cotação aqui na palma da minha mão? É justamente através dessa metodologia que hoje você ganha, recebe os seus 5%. Lembra também do nosso nível, do nosso plano de carreira, onde a gente tinha os níveis hierárquicos, que todos são baseados na meritocracia? Pois bem, aqui você também já começa a receber de 5 a 7 ou até 10% de comissão. Então, peraí, Renato, você está querendo me dizer que se eu tenho uma carteira de associados, onde todos os associados pagam um boleto ali em dia, eu vou receber uma comissão? Sim, é por isso que nós chamamos essa comissão de ganho recorrente. Esse é o ganho recorrente, porque acontece o ganho todos os meses que o meu associado realizar o pagamento. Avançando um pouco mais, nós temos aqui uma breve apresentação. Essa apresentação você vai entender um pouco mais, né, quando você fizer o nosso primeiro treinamento dos ganhos que você tem já logo no primeiro mês. Ou seja, se eu iniciei na PVS Brasil e fiz apenas 4 novas adesões, eu já tenho um ganho aqui inicial de R$ 800. E olha, a partir do terceiro mês, por exemplo, as minhas adesões que eu fiz, elas já começam a me gerar o que nós chamamos de ganho recorrente. Então, se a gente parar para analisar, em 12 meses de trabalho com esse produto, eu já tenho um ganho de taxa de adesão mensal de R$ 7.000. Por quê? Porque aqui eu já consigo realizar uma média de 35 novas adesões. E olha o ganho recorrente. Aqui eu estou falando de um ganho recorrente. Aqui, ó, esse valor equivale praticamente a um salário mínimo. Salário mínimo que na data de hoje, dia 6 de junho de 2022, está em R$ 1.212. Aqui eu tenho um ganho de 1.292. Mas eu não quero que você foque somente nesse ganho, eu quero que você de fato entenda ganhos, metas, a gente vai falar disso depois, quando de fato você avançar para o seu próximo nível, tá ok? Bom, e quem que nós estamos procurando? Por que que você foi convidado para fazer parte do nosso grupo? Primeiro, porque eu acredito que você é uma pessoa focada, eu acredito que você tem uma visão empreendedora, eu acredito que você também está focado no resultado, eu acredito muito que você tem vontade de aprender e nós estamos buscando pessoas que de fato acreditam e que buscam essa mudança de vida, assim como eu pude mudar a minha vida e mudar a vida dos 150 liderados que eu tenho. E olha que eu já treinei mais de 2.000 pessoas, tá, pessoal? Só que a gente tem que entender o seguinte, todo trabalho, ele requer dedicação, ele requer empenho, e nem todo mundo está disposto a isso, tá? Nem todo mundo paga o preço.
necessário para a gente poder crescer e evoluir. Mas, avançando na nossa premiação, avançando na nossa apresentação, a gente entra muito nessa questão de premiação. E a PVS, ela reconhece muito a equipe comercial, esse é um dos principais pilares que nós temos hoje. E quando eu falo de premiação, eu não foco na palavra premiação, eu foco muito na palavra sonho realizado. Por quê? Porque às vezes o seu sonho aí agora que está me assistindo é simplesmente em conseguir pagar um plano de saúde para o seu pai, para sua mãe, conseguir pagar uma conta, conseguir pagar a prestação do seu carro, da sua moto. Então, independente do tamanho do seu sonho, eu quero sonhar juntamente com você, pois foi justamente assim que eu consegui realizar todos os meus sonhos, realizar o sonho das pessoas que confiaram em mim. Quando a gente sai na parte de proteção, de sonhos e tudo mais, eu quero que você entenda que a nossa forma de trabalho hoje é uma forma digital. Lembra que eu mostrei o meu smartphone agora há pouco? Pois é, através do meu smartphone é que eu, Renato, realizo todo o meu processo comercial. É aqui que eu realizo as minhas cotações, é aqui que eu realizo as minhas simulações, é aqui que eu realizo a concretização dos meus contratos, e é por aqui que eu encaminho todas as informações aos meus associados. Então, por isso que eu disse que você poderia trabalhar em home office. Independente de você estar em casa ou não, o seu trabalho, a sua ferramenta de trabalho é o seu telefone. E através do seu telefone, você também passa a ter acesso a todos os controles que você necessita como nosso representante. Um dos pontos que eu disse lá atrás, importantíssimos da PVS, é que mesmo você sem nenhum tipo de experiência, aqui você vai ter treinamentos e cursos, formação de liderança, treinamento com profissionais qualificados, e isso você pode acessar no YouTube, buscar treinamentos APVS, você vai perceber as pessoas que vêm ministrar e palestrar para a gente, e uma parte muito importante que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Renato, eu não sei vender uma bala, não tem problema, você vai sair daqui como excelente vendedor, tendo a capacidade de vender o que você quiser. É nessa parte aqui que eu quero falar com você do desenvolvimento pessoal e profissional. Renato, fiquei trabalhando com você durante 3 meses, mas não me encontrei nesse mercado, mas graças aos treinamentos e cursos que foram ministrados, eu me tornei hoje um representante comercial. Bom, então a minha meta ela foi alcançada. Eu não quero simplesmente apresentar para você uma oportunidade de trabalho com oportunidade de ganho. Não, eu quero realmente contribuir para a sua vida, essa é a minha missão. Eu quero te ajudar da forma que você se permitir, da forma que eu também puder, ok? Bom, caminhamos então aqui para um sistema chamado APVS Teams. O que é o APVS Teams? O APVS Teams é uma plataforma, é uma célula, é um núcleo de inteligência que nós temos, onde nós desenvolvemos todas as nossas estratégias, ferramentas, ações. Então, é através do APVS Teams que nós temos todos os treinamentos padronizados nível Brasil. E você que tomar a sábia decisão de fazer parte da nossa equipe, já começa a participar do APVS Teams na próxima semana, porque toda segunda-feira nós temos um encontro e todos os encontros nós aprendemos e nós ensinamos. Caminhando para cá, você também vai ter acesso ao APVS Academy, que é o quê? Onde nós temos o EAD, que é a nossa plataforma de ensino à distância. Então, tudo sobre vendas, sobre mercado, sobre oportunidade, você vai aprender aqui e vai estudar no seu tempo. Temos as lives, que são lives gratuitas pela PVS, no intuito de capacitar o nosso time comercial, e os treinamentos que acontecem tanto online e presencial com toda a equipe da APVS Brasil. Bom, esse APVS Experience é um sistema que a gente tem de reconhecimento também para aquelas regionais. Renato, o que é regional? Lembra que no plano de carreira eu mostrei que você ingressava para a PVS como um consultor e poderia se tornar até um regional? Pois bem, é aqui que nós temos esse reconhecimento. E perceba, acontece também sorteios mensais na PVS Brasil para os consultores que se destacarem, ou seja, para aqueles consultores que tiverem um bom número aí de novas adesões, eles concorrem a um sorteio de R$ 5.000. Bom, mas eu não quero falar de sorteio, eu só quero mesmo que você entenda e que você analise se tudo isso faz sentido para você. E quando eu digo que você é reconhecido pelo seu trabalho, o reconhecimento é uma palavra muito subjetiva. Você pode ser reconhecido com dinheiro, você pode ser reconhecido como elogio, você pode ser reconhecido
como uma pessoa que alcança suas metas e você pode ser reconhecido pela sua família como uma pessoa que de fato foi lá e fez o que precisava ser feito. E assim eu concluo o nosso bate-papo. Espero que tudo isso tenha feito sentido para você. É o momento que o nosso grupo estará aberto agora para suas perguntas e respostas. E se isso que eu disse fez sentido para você, se você se vê nesse mercado, assim como eu, Renato, estou nesse mercado, é hora de nós avançarmos para o nosso primeiro treinamento chamado Start, tá ok? Te vejo lá, um grande abraço.